Há quase 50 anos atrás, o incêndio parou São Paulo. Em uma sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974, 750 pessoas trabalhavam em seus 25 andares do edifício Joelma, hoje conhecido como Praça da Bandeira, localizado na Avenida 9 de Julho, região central de São Paulo. Em mais um dia normal, por volta das 9 horas da manhã, um funcionário ouviu um ruído de um vidro se rompendo em um dos escritórios do 22º andar. Pela curiosidade, o funcionário foi até lá para verificar e constatou que o aparelho de ar-condicionado estava queimado. Foi quando ele correu até o quadro de luz daquele piso para desligar a energia. Mas ao voltar encontrou fogo se espalhando pela fiação exposta. As cortinas se incendiaram e o incêndio começou a se propagar pelas placas do forro. No momento, o funcionário pegou um extintor portátil, mas não conseguiu mais adentrar a sala devido à intensa fumaça. A sua única alternativa seria alertar as pessoas do andar superior. A partir daí, o incêndio sem controle algum tomou todo o prédio. O saldo dessa tragédia foi de 187 mortos e 300 feridos. Uma das tragédias desse incêndio que mais impressionou foi o fato de 13 pessoas tentarem escapar por um elevador, não conseguindo e morrendo carbonizadas em seu interior. Sendo que, devido ao estado dos cadáveres, os corpos não foram identificados, pois naquela época ainda não existia a análise de DNA. Sendo então enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, em São Paulo, capital. Os corpos deram origem ao mistério das 13 almas. Muitos acreditam que o espírito das pessoas mortas no incêndio vagam pelo prédio até os dias de hoje. Alguns visitantes dizem que em certos momentos ouvem sons de pessoas chorando e quando vão verificar de onde vem, descobre que o som está saindo da tumba dos 13 corpos vítimas do incêndio, sendo que o som dos choros só cessa quando colocam água sobre a sepultura. Mas antes do incêndio do edifício Joelma, o lugar já tinha uma peculiaridade. No ano de 1948, um professor de Química Orgânica da USP, Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, morava junto com a mãe Benedita e as irmãs Cordélia e Maria Antonieta. No dia 4 de novembro, Camargo assassinou a tiros sua mãe e as duas irmãs, e logo após as enterraram em um poço que havia acabado de construir dias antes no quintal da casa onde moravam. O estranho desaparecimento das 3 mulheres o levou a ser o principal suspeito do triplo homicídio. No momento em que a polícia começou a escavar o poço, Paulo pediu para ir ao banheiro. Ele então se suicidou atirando contra o próprio coração. O crime abalou a população de São Paulo e ficou conhecido como o crime do poço. O lugar ganhou então a fama de mal assombrado. Por isso, a numeração da rua foi modificada, quando 26 anos mais tarde, no lugar da casa, foi construído o edifício Joelma. Passado muitos anos da tragédia, o antigo edifício Joelma foi reformado, sendo batizado com o nome de Edifício Praça da Bandeira, disponibilizando para aluguel várias salas para escritórios e empresas.
No entanto, pessoas que frequentam o local relatam fatos estranhos e sombrios no interior do edifício, como este a seguir. Em um escritório de advocacia, alugado pouco tempo após a reinauguração, uma funcionária ficou até mais tarde para organizar alguns documentos deixados no final do expediente. Como já era tarde da noite e devido à existência de muitas salas ainda vazias, o prédio mantinha um silêncio sombrio e assustador. Isso devido às lembranças do incêndio que ocorreu no passado, produziam um ambiente ainda mais sombrio. Em um certo momento, a funcionária ouviu um barulho em uma sala ao lado, como se a porta tivesse sido aberta. Quando ela foi olhar, a porta estava normal, fechada, como deveria estar. Então ela imaginou que fosse em uma outra sala. Instantes depois, ela ouviu o ruído novamente. E quando se voltou, viu um vulto de uma mulher. Assustada, ela foi observar novamente e não havia ninguém no local. Rapidamente, ela pegou suas coisas e saiu do escritório. Quando foi trancar a porta, novamente viu o vulto de uma mulher no fundo do corredor, desaparecendo em seguida. A funcionária deixou o edifício tempos depois e se demitiu, pois havia necessidade de ficar alguns dias até mais tarde, e ela não concordou com a solicitação, temendo ver aquele vulto novamente ou algo pior. Há um outro relato de um motorista que fazia entregas no edifício. Ao aguardar o ajudante retornar ao veículo, o motorista viu no fundo do estacionamento uma mulher vestida toda de branco. Assustado, correu para o andar superior, informando ao ajudante o que aconteceu. Após esse fato, ele nunca mais retornou no local à noite. Segundo depoimentos de testemunhas, muitos outros fatos sobrenaturais ocorreram e ainda ocorrem no edifício, assustando até pessoas mais desavisadas. Um outro fato interessante foi o da professora Volkmar. A professora Volkmar Carvalho dos Santos, 21 anos, trabalhava no setor de processamento de dados de um banco que funcionava no 23º andar do edifício Joelma. Ela era funcionária da empresa havia 1 ano e meio. O irmão dela, Álvaro, trabalhava no 10º andar. Ao ser dado o aviso de incêndio, Volkmar e as outras 4 companheiras tentaram fugir pelas escadas, mas quase foram atropeladas pelos funcionários desesperados que tentavam se salvar. Elas correram para a cobertura do prédio, mas acabaram morrendo por asfixia. Álvaro, o irmão de Volkmar, sobreviveu ao incêndio e algumas horas depois localizou o corpo da irmã no ML. Meses depois, Volkmar enviou uma mensagem psicografada para a mãe através do médium Chico Xavier. Na mensagem, ela contava como tinha sido os seus últimos minutos de vida. Em 1979, a história de Volkmar se transformou no filme Joelma 23º Andar. O roteiro é baseado nas cartas psicografadas por Chico Xavier, que estão no livro Somos 6. Fatos estranhos ocorreram durante as filmagens, como ruídos estranhos no local onde não havia ninguém, refletores que eram derrubados, embora estivessem bem fixados. Um dos fatos mais incríveis foi a imagem de uma pessoa que não estava nas filmagens, ao lado das personagens em uma das cenas, indicando nitidamente ser um dos possíveis fantasmas do edifício Joelma. Muitas pessoas acreditam que este local é amaldiçoado. Outros dizem que são lendas, mas este terreno abriga vários segredos e que até hoje fatos impressionantes e aterrorizantes acontecem por lá. Mas e você? Acredita em coincidência? Ou acredita que realmente este local habita algo que não entendemos? Comente abaixo a sua opinião e também não deixe de se inscrever no canal. Este foi mais um Viajantes do Desconhecido.